venido a salvar al fútbol, a reivindicar el amor por el fútbol. ¡Se lo cantamos! ¿De qué planeta viniste? ¡Pulguita cósmica! Partana política, el Pipe Higuaín soltó para Messi, esto es gol de zurda de Lionel, dio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversa de Cromos, extensão do nosso querido projeto do Instagram da Caderneta de Cromos. Neste nosso 10º episódio temos connosco o Frederico Pombares, argumentista, guionista, coautor e autor de grandes obras da televisão e cinema português. No seu currículo constam nomes de trabalhos como o Lado B, TV Rural, Saldo, o grande Última a Sair e do mais recente de Improviso e Cavalinho da Chuva. Claro que, entre outros trabalhos, que devem ser mencionados, mas que tive que resumir de certa forma. Estes são os grandes trabalhos de Frederico Pombares. Seja bem-vindo, Frederico. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Olha, importas-te que eu jogo FIFA ao mesmo tempo que estou a falar contigo? Epá, totalmente tranquilo. Preferes FIFA ou preferes o Pro Evolution Soccer? FIFA? Não, já preferi o Pro Evolution Soccer enquanto eles trabalhavam. Enquanto eles faziam coisas giras. Depois começaram a baldar um bocado, porque realmente eram melhores que o FIFA. Mas de repente começaram a baldar-se um bocado. Então, a partir daí o FIFA depois passou à frente. E neste momento sou FIFA. Neste momento já há uns anos. E falas até qual Pro Evolution Soccer? O 4? Epá, isso não me sei precisar. Eu gostava de te ajudar, mas até aí não. Mas já há uns bons anos que sou FIFA. Está bem. Eu deixo... Já há uns bons anos. Eu deixo Epá, e era contra. Eras contra o FIFA? Epá, sim. Porque o FIFA tinha um tipo de jogabilidade que era para quem não gostava de futebol. Sabe? Tipo, um corte muitíssimo bem feito aqui era amarelo. Ah, sim. Percebes? Não havia uma pontinha de futebol inglês. Eles ainda não tinham aprendido. Mas depois começou a ser porreiro. Pá, e acho que é mais giro. Tipo, o PES também marca seguro do meio campo. Precisamente. É quase irreal. Precisamente. Tem um pouco disso. O PES tem um bocadinho desse tipo. Epá, é feito por japoneses, não é? Eles têm uma forma particular de ver o jogo. Sim, pá, é tipo Tsubasa. Parece que estou a jogar... Tem esses pormenores. Mas olha, eu deixo-te jogar FIFA, mas com uma condição. Sempre que houver um jogo ou alguma coisa importante, podes parar a conversa para dizer, olha, acabei de fazer um gol agora. Já agora qual é o jogo que estás a jogar neste momento? Neste momento é Belenenses Guimarães. Belenenses Guimarães. Tu és do Belenenses, Frederico? Eu sou do Belenenses desde que nasci. Do Belenenses desde que nasceste. Muito bem, já lá vamos a essa parte. Essa tua preferência clubística. Mas eu antes de mais quero fazer-te uma pergunta. Primeiro, tenho que falar sobre o grande Último a Sair, esse grande trabalho que acabaste por produzir e que foste coautor. Naquele episódio do Paulo Futre, eu não sei se tu te recordas, mas o Gonçalo Waddington diz uma coisa muito interessante. Depois da Filipa Castro contar uma anedota. Estás-te a lembrar da cena, não? Lembro que o Paulo Futre foi lá, mas não me lembro do que estás a dizer. Epá, o Gonçalo Waddington diz uma coisa do género. Cuidado, meninas, quando colocarem o silicone. Porque se colocarem muito, o vosso cérebro, e depois faz um sinal como se o cérebro descaísse, proporcional ao nível de silicone que as mulheres colocassem. E a reação do Bruno pareceu-me totalmente improviso. É improviso ou aquela parte foi escrita por vocês? Não, essa parte de certeza que foi improviso, não é sequer não é um estilo de humor que eu escreva. Ok. Então foi improviso. De certeza que não foi nosso. Tinha essa curiosidade. E porquê o Paulo Futre? Eu sei que naquela altura tinham apanhado aquela história dos charters e daquela candidatura dele do Sporting. Mas foi essa a razão ou já tinham um carinho especial pelo craque português? Não, repara, o carinho especial que nós temos pelo craque português era precisamente por ser craque português e não pela esta faceta mais mediática que... Por esta não, por aquela, que já acabou. Pela aquela faceta mais mediática que ele teve na altura. E isso achámos que era bom ele dar uma palestra motivacional. Porque realmente, as palestras que ele dá... Quer dizer, os discursos dele são quase palestras mesmo que ele não queira. Precisamente. E nós achámos que era boa ideia para animar o grupo fazer uma palestra motivacional com o Futre. Foi só isso. Muito bem. Se agora pudesse escolher um outro elemento ligado ao futebol para dar uma palestra motivacional, ou que pudesse escolher um qualquer do mundo futebolístico, terias outro em mente?
seria claramente. Tipo quem? Acho que se formos para o lado do humor, o Bruno Carvalho era espetacular. Ok. E era a minha escolha. Não estejas à espera de uma segunda escolha, porque esta para mim era mesmo a primeira. Era a minha primeira escolha. Seria esta, de facto, seria um elemento que teria muito para falar a nível de motivação naquela casa. Sim. Frederico, eu tinha uma pergunta para te fazer em relação ao teu aspecto enquanto argumentista, guionista, enquanto trabalhador no background do cinema e da televisão. Na semana passada estive a falar com um treinador adjunto em que perguntei sobre como é que era lidar com o reconhecimento estando por detrás do próprio trabalho. Ou seja, normalmente é uma peça que não aparece nos grandes holofotes. E o argumentista e o guionista acaba por ter também esse papel de um reconhecimento quase secundário. Infelizmente, até porque quem recebe os louros do trabalho das grandes obras acaba por ser os atores ou quem aparece à frente das câmaras e não quem está por trás delas. Tu lidas bem com isso? Ou às vezes sentes que deveria em Portugal haver mais reconhecimento a quem escreve as obras? Não, aqui acho que há aqui várias coisas a distinguir aqui, que é primeiro, eu se sentisse isso era mau sinal que eu não tinha escolhido mal a minha profissão. Porque eu na realidade eu não faço questão nenhuma de ser conhecido, faço na realidade questão de ser reconhecido pelo meu trabalho. E nisso felizmente não tenho tido dificuldades porque estou a falar dos meus pares, das pessoas para quem eu trabalho. Exato. E com quem eu trabalho. Portanto, aí não tenho dificuldades, felizmente tenho um currículo que me orgulho bastante, como é óbvio. Não acredito também muito que seja sorte, porque senão já cá não estou nisto há 15 anos, já cá não estaria. Portanto, tudo isso me deixa contente. Portanto, as pessoas para quem eu trabalho ligam-me para eu trabalhar para elas. E aí é esse tipo de reconhecimento que eu quero. Não quero ir na rua e dizer aí olha para o Mars e não sei o quê. Não faço muita questão. Não sentes esse desejo de fama, não é? Diz? Aquele desejo de fama é nulo. Não, até porque eu sou convidado a fazer coisas desde o início. O segundo ou terceiro trabalho que eu fiz foi começar a escrever para o Levanta-te e Ri para o Marco Parácio. E desde essa altura, há 15 anos mais ou menos, que me convidavam para fazer mesmo o Levanta-te e Ri, para ser um dos convidados. Percebes? E não era a minha cena. Não é a minha cena. Portanto, eu já poderia aparecer há muitíssimos anos. E bem, naquela altura, qualquer pessoa que tivesse o mínimo de piada era conhecido. Como se percebeu depois pelas pessoas que ficaram conhecidas a seguir. Portanto, não iria ter muita dificuldade, porque escrevia para eles todos, facilmente escreveria para mim. Deixa-me só dizer-te que ao intervalo está um 0 para o Belenenses. Achei que valia a pena interromper só para Grande Frederico já a ganhar, muito bem. E é um bocado isso, ou seja, não faço muita questão, faço questão que as pessoas que eu gosto de trabalhar e para quem eu gosto de trabalhar me reconheçam o meu trabalho e me liguem para trabalhar com eles e gostem de trabalhar comigo. Essa é a minha cena. Agora, às vezes aparece uma coisa ou outra porque realmente me dá gozo e porque sei que não faço mal aquilo, percebe? Então eu não me meto em coisas que eu não saiba que consigo fazer. Sim. Portanto, em princípio, às vezes, uma pessoa ou outra pode conhecer-me de uma coisa qualquer aqui e ali. Fiz pontinhas aí, fiz o Ferrativo, foi uma série grande. Entrei na última a sair um bocadinho. Tive num casting do CC do World Circuito há 45 anos. Portanto, às vezes uma coisinha ou outra as pessoas dizem eu conheço o cara de algum lado, mas eu depois nunca sei de onde é, porque na realidade eu não tenho expressão, não é facial, isso tenho alguma, não tenho expressão mediática, percebes? Exatamente, estou a ter um bocado mais agora com o cavalinho, mas é porque por causa estou naquele grupo daqueles paros e vou na molhada. Claro. É mais por causa disso. Entendi. E também eu apareço agora no improviso, também faço uns sketchzinhos, umas brincadeiras, portanto é capaz de ser por aí, mas não sou aquele gajo que vai na rua e tipo, ei, olha coisa, percebes? Não é a minha cena. Agora também seria muito parvo se eu levasse isso a mal, não é? Quer dizer, se eu levasse isso a mal, iria para a frente das câmaras, não ficaria atrás. Claro, mudarias todo toda a tua vertente, não é? Claro. Como fizeram os gatos, escreviam para o Herman e de repente achavam que iam fazer os sketches deles. E muito bem, na realidade, como viste, ninguém faria melhor aqueles sketches do que eles próprios.
E pronto, foi isso que lhes aconteceu, porque eram guionistas como eu. Aliás, fui eu que fui substituir o Ricardo a escrever para o Herman nessa altura. Foi muito engraçado. Muito bem. De facto, o importante e a resposta anterior que eu tinha falado no episódio anterior, o reconhecimento é importante que seja interno, naturalmente, e que seja no meio, no próprio meio, que seja relevante. Agora, a impressão que passa para o grande público, essa aí é quase secundária ou terciária, não é? Acaba por ser nesse ponto, e a tua resposta vai nesse sentido. Sim, desde que eu até gosto que o público saiba quem eu sou, mas como sendo o gajo que fez isto e fez aquilo, não é um gajo que aparece. Yeah. Dava muito jeito realmente de me conhecessem, porque abria portas em restaurantes. Eu gosto muito de comer. Assim, Já lá vamos, Frederico. Pois é, nunca, assim tinha sempre uma mesinha para mim, percebem? Não é tipo, está cheio. Pronto, é a única vantagem que eu vejo assim ser conhecido, é essa, é abrir portas para restaurantes. Quando não tem mesa, tens que explicar quem és e etc, o que é que fizeste para te... Mandar o meu currículo por e-mail. Muito bem. Não, é isso. E como sou solteiro também me dava jeito também para outras coisas. Mas, compreendo. Mas também está tudo bem. Agora que falaste do Cavalinho da Chuva, agora vai começar também o de improviso, esse projeto como o nome indica, de improviso com o César Mourão, começar a segunda temporada. Isso. E o Cavalinho da Chuva, que ainda não começou, já tem data? Não sei se tem. Ou se podes dizer se quer. Eu ainda não posso dizer porque ainda não há data. Entendi. Há projetos pensados, há um projeto já feito que falaremos disso em breve, em conjunto. Mas ainda não há nada. O que há é muita vontade e há já coisas pensadas, obviamente. A viagem que nós fizemos de team building, entre aspas, à Costa Rica, damos também para isso, para regular algumas coisas, para pensarmos em estratégias, para saber o que somos e quem somos, para onde é que devemos ir, o que é que as pessoas estão à espera de nós, o que é que nós vamos dar. Nós vamos ter coisas muitíssimo diferentes e pronto, isso vai ser muito giro, acho eu. Mas pronto, damos-nos muito bem e estamos entre amigos, percebes? É como os jogadores da bola, percebes? Ainda pagam para eles jogarem. Precisamente. E nós sentimos um bocado isto, que é tipo, nós juntamos os quatro, somos 4 amigos e por acaso vamos fazer trabalho juntos. E vocês já tinham até tido uma experiência do género que foi o Sal, não é? Que também era não sei se era do mesmo género, mas já trabalharam todos juntos Não tem nada a ver. Não? O Sal é claramente uma série televisiva de ficção. Não tem nada a ver. Isto é um programa de net, isto é um projeto de net. Cavalinho é só um projeto de net. Não, eu falo assim, eu falo como os integrantes do grupo já eram os mesmos. Sim, é tirar uma zarra e meter-me a mim. Se bem que eu já escrevi o Sal e pronto, eu escrevi ao Sal com quadros. Era essa que eu fazia. Aqui tenho um papel, outro tipo de papel, não é? Aqui também dou uma perninha quando é preciso a fazer representação com eles. Eu só tenho uma dúvida em relação a este projeto. Eu sei que como ainda não saiu, ainda não pode... O quê? Eu tenho várias, estás a ver? Tens várias? Então vê se me consegues responder a esta. Porquê Cavalinho da Chuva? Porque foi um nome que surgiu na altura e na altura, isto são coisas claramente do Salvador, não é? Sim. Que é muitíssimo criativo em diminutivos. E foi para o Cavalinho da Chuva. Tínhamos uma lista de alguns. Eu não gostava nada de Cavalinho da Chuva, mas era o único que não gostava. Portanto, acabou por ficar e com o meu fair play que me é característico, decidi aceitar e agora adoro o nome. Muito bem. Como aquele filme muito feio, é como um filme muito feio que tu tens, que nasce tipo todo torto, ok. Aceitas. Começa-te a fazer sentido. Sim, os filhos são sempre bonitos, portanto foi isso que me aconteceu. Agora acho sempre que é bonito e gosto do nome. Muito bem, isso acabou por cair bem. Cavalinho da Chuva acabou por cair bem. Frederico, tu que depois com estes projetos todos, tu tiveste uma participação a nível televisivo num programa relacionado com o futebol, que foi o Canela até ao pescoço, certo? Exato. No Benfica TV. Exatamente. Nessa experiência que tiveste, que era totalmente humorístico e claro que vocês tinham ali a função de brincar com o futebol, mas ao mesmo tempo, paralelamente, noutros canais, hoje em dia, isso está mais debatido, mas queria saber a tua opinião,
de que existem comentadores quase 24 horas a falar sobre o futebol português, que às vezes poderão ser ou não ser favoráveis ao bom funcionamento do futebol. Tu consideras que essas pessoas são importantes, colocam o dedo na ferida quando às vezes a ferida está escondida, ou são pessoas que estimulam um lado mais negativo no futebol e que deveria-se falar noutro tipo de... o futebol de outra forma, na televisão portuguesa? Qual é a tua perspectiva sobre isso? Bom, eu tenho aqui a minha perspectiva institucional e a minha perspectiva pessoal. O que acontece é, na realidade, qualquer pessoa que queira fazer comentários pode fazê-los, desde que haja procura e desde que a estação ache que aquilo faz sentido. Portanto, há aqui uma noção de democracia da minha parte e de negócio que eu tenho de ter e respeito esse lado. Agora, se respeito essas pessoas profissionalmente, sinceramente, não muito. Isso é como perguntar se eu respeito o Cláudio Ramos por fazer aquilo das capas das revistas. Sim. É-me um bocado igual, sabes? Não respeito. Estás a ver? Porque estamos a falar de pessoas que têm só opiniões, é só isso. Não é mais do que isso. E não vou dizer que não é um arquiteto, não é um médico, não é um argumentista, eu não conheço talento naquelas pessoas, estás a ver? Para fazer aquilo, não há um talento extraordinário para comentar futebol. Percebes? E pronto, vejo um bocado, mas isto, o problema é meu, mas vejo um bocado como pequenos parasitas, estás a ver? Mas sei que estou mal, estou só a abrir o meu coração, se calhar não devia. Não. Mas é isso que eu sinto, mas são muitos. Há muitas pessoas que não percebem minimamente futebol e depois já se está a fracionar a coisa em clubes, desde o início, em clubes, e depois começa a ser mais entretenimento do que outra coisa, porque tu percebes claramente que há um facciosismo exacerbado em cada um, e depois começa a ser muito penoso, sabes? Eu tentei ver já vários, e é de um ridículo atroz, percebes? Como o Pedro Guerra, aquilo não faz sequer sentido. Percebes? Não faz sentido. Não sei dizer mais do que isto. Na realidade, há uns que fazem sentido, há outros que nem por aí. O Luís Santos, ok, faz sentido. É um estudioso do futebol. Tudo bem, ok, gosto ou não se gosta. Há ali muito trabalho por trás, é jornalista. Independentemente dos gostos. O Pedro Guerra é uma parvoíce, percebe? Não faz sentido aquilo. Não te sei explicar uma mistura. É uma festa circense quase, não é? Ali à volta do futebol. Ele deu o pior dos políticos e dos benfiquistas. Percebes? Há políticos que têm coisas boas e há benfiquistas com coisas boas, e ele consegue ter o pior dos dois. Porque ele já foi político, mais ou menos, secretário de Estado. Então tem aquela coisa do físico, gosta das pessoas, aquele cinismo horrível. Sim. Tem aquele facciosismo pelo Benfica que nem... Eu, se fosse Benfica, já ouvi vários benfiquistas dizer isto, eu odiaria que ele representasse o meu clube, mas odiaria de morte, sabes? Claro, pronto, os outros clubes também não estão magnificamente representados, mas... E eu acho que os bons adeptos também sentem isso dos outros representantes desse programa em particular. Mas por isso é que eu estava a dizer, isto começa quase a ficar um circo e menos falar sobre futebol, mas que não há problema, percebes? Se for um circo, se for assumidamente um circo, ficção, tudo bem. É uma brincadeira sobre futebol. Agora ali está a tentar falar-se a sério. Isso é muito triste. Porque acaba por moldar a opinião pública, porque aquelas pessoas têm uma importância que a própria comunicação social lhes dá a eles mesmos, e eles acabam por ter esse relevo todo. Mas tu, ao mesmo tempo, tu que estás dentro dessa história do share e etc., aqueles programas são os que têm mais audiência. Como é que tu explicas isso? Ou seja, ao mesmo tempo é um espetáculo circense sobre o futebol. Então isso está explicado. Está automaticamente explicado. Isto acontece perfeitamente quando tu vês um acidente numa autostrada. Tu paras para ver. Certo? Por isso é que às vezes há trânsito, tu vais ver e está só estão dois carros batidos à beira da estrada, que nem sequer estão no meio da estrada. E o pessoal todo a olhar. Na mesma. Pronto, estás a ver? É isso que acontece neste caso. Aquilo é tão inusitado, é tão aparvalhado, é tão circense, como tu dizes, que as pessoas param para ver. Mas não é para dizer, este gajo tem razão. Não é, percebes? Eu duvido que algum benfiquista veja o Pedro Guerra por achar que ele tem razão, ou por achar que, vamos lá ver como é que este gajo está a defender o meu clube. Eu duvido muito. Mesmo.
mesmo. Entendi. Sim, poderá fazer sentido. Apesar de que a impressão que passa para as estações televisivas é que porque gostam ou porque querem ver a desgraça, ao mesmo tempo estão a alimentar o monstro, não é? Sim, pá, e aquele lado, percebes? Tens aqueles ódiozinhos de estimação. Eu via, pá, mas enervava-me imenso, estás a ver? E não conseguia deixar de ver. E gravava e via. Sim. E depois, enfim, pá, pensava se havia de ver alguma coisa que acabava por ver. Mas depois o que me enerva é, por exemplo, qualquer um deles, especialmente o Pedro Guerra, pá, os argumentos são relativos, é fácil desmontar aquilo e não há ninguém que o faça. Precisamente. É ele próprio, é só fazer uma retrospectiva do que ele já disse e das contradições que ele tem com ele mesmo. E aquilo num episódio só percebia-se ele tinha de ir à vida dele porque descredibilizava. Agora, eu acho que ele grave, pá, não é grave, é o quê? É um espetáculo, estás a ver? Sim. Aquilo é só um espetáculo. Eu não vejo aquilo como um contributo sério para o futebol. Na realidade, isso foi a questão que tu puseste no início. Pá, não vejo como um contributo bom para o futebol. Vejo que às vezes como para acicatar uma chama que já existe entre rivalidade. Pronto, acho que não contribui para nada em futebol. Estás a ver? Tu não ouves aquilo e não dizes, pá, sim senhor. Aprendi agora muito é que percebo o que é que se passa no futebol. Não. Sim. Percebes? Porque é tipo, sei lá, eu tenho aqui papéis. Não, meu amigo, eu tenho aqui outros papéis. Não, e você é não sei quê, você é daquela forma e assada e gordo e magro e tal. Sim, pá, uma má educação, uma coisa completamente... a elevação ali é muito escassa, mesmo muito escassa. Não quer dizer que o futebol no geral seja elevado, até porque não, infelizmente não é. Mas se não é, acho que não vale a pena estar a rebaixar mais. Porque já temos tudo, o panorama, o cenário futebolístico neste momento. Epá, é muito pobre. É muito pobrezinho. Tipo, não há elevação nenhuma em nenhum dos casos. É o caso Legs, é o Legs, é isto dos comentadores desportivos, são os túneis, é uma alta de que, sinceramente, não faz muito sentido. Agora, há pessoas que já começam a não gostar de futebol por causa disso. Sem dúvida. É triste. Sem dúvida. Eu tenho a minha mãe, por exemplo, que era uma adepta. Às vezes costumo falar com ela, estás a ver o jogo e alguma coisa do género. A minha mãe é sempre um barómetro muito interessante para qualquer coisa que acontece na sociedade. E ela, para ela, cansou-se. Já não vejo futebol. Mas não vejo porquê. Não é futebol. Aquilo que está a acontecer não é futebol. E de facto o que ela está a sentir, e ela não é uma grande adepta de futebol, é o que está a acontecer em grandes palcos e em grandes países, que é a inversão, a saída da Primeira Liga, que deixou de ser um futebol quase, claro que nunca foi puro as primeiras ligas, mas um futebol assim mais de gênese, e está a começar a ir para um espetáculo diferente. E então as pessoas estão a ir pelo caminho inverso, e ir para as divisões mais básicas, mais elementares, o futebol amador, que esse aí é onde está o futebol puro, onde não existe esse espetáculo todo circense, e isso de facto está a acontecer. A saída deste monopólio e deste futebol mais moderno, e a ida para um futebol mais amador, mais arcaico. Porque é isso que as pessoas gostam no futebol. É o golo, pelo menos o verdadeiro adepto do futebol é isso, não é? É o golo, é a finta, é estar na bancada a torcer por um clube, e não necessariamente estas histórias todas e estes podres do futebol que cada vez vêm mais à tona, não é? Claro, a competição traz isto, não é? Quando tu queres ser melhor que o outro, é isto que acontece. Mas quando tens rivais na mesma cidade, supostamente, eu adoraria que nós tivéssemos só um clube e que Lisboa toda tivesse com um clube. O Lisboa. Sim, gostava, sinceramente gostava, não é agora, não é? Mas gostaria que tivesse sido assim desde o início. Porque, para já, como tem o Porto, estás a ver? Claro, o Porto é o Boa Vista, e o Salgueiros, etc., mas não tem expressão. O Porto é o Porto. Estás a falar um grande clube, é isso? Estou a dizer um grande clube. Mas poderia ter outros pequenos? Não, podia ter outros pequenos, claro. Claro, pode ter outros pequenos, é o que eu estava a dizer, é como o Porto. Entendi. Tem outros mais pequenos à volta. Mas nós perdemos imenso pelo facto de termos dois clubes cá. Porque andamos à porrada, e os gajos do Porto adoram. Não é? Como é óbvio. Por isso é que o Pinto da Costa é o campeão. Porque está lá em cima todo contente e a malta à porrada cá em baixo. Sem ele fazer nada. Pronto. E isso é um bocado... Pronto, é um bocado má estratégia da cidade de Lisboa. Entendi.
Mesías ha venido a salvar al fútbol, a reivindicar el amor por el fútbol. ¡Nos lo cantamos! ¿De qué planeta viniste? ¡Pulguita cósmica! Política. El Pipi Wine soltó para Messi. Esto es gol de zurda de Lionel, 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 Dios.